Olá, pessoal! Vamos corrigir hoje os exercícios do capítulo 14 da parte da apostila Biologia 2, que tem o tema ali sobre o reino vegetal, o reino plantae, falando sobre as briófitas e as pteridófitas. Então, exercícios conceituais. As plantas compõem um dos maiores reinos de organismos vivos, que é o reino plantae, e ocorre em quase todas as regiões do mundo. Das alternativas a seguir, qual contém características que distinguem as plantas dos outros organismos? Então, ele quer as características que vai diferenciar, as plantas dos outros. Então, organismos pluricelulares são eucariontes, autotróficos e com parede celular formada por celulose e hemicelulose? Sim, já que na letra A já temos as características do reino plantae. Então, a resposta aqui já é a letra A, ok? Número 2. As briófitas foram as primeiras plantas a conquistar o ambiente terrestre. Elas apresentam um tamanho bastante reduzido, sendo o transporte de substâncias feito célula a célula por meio de difusão. Entretanto, as pteridófitas têm o corpo consideravelmente maior. Isso ocorre porque elas são o quê? Independentes de água para reprodução? Não, tanto as briófitas como as pteridófitas dependem da água para se reproduzir. Lançam sementes no ambiente que são transportadas por diversos animais? Não, isso aqui vai acontecer com as angiospermas. Tem o gametófito mais desenvolvido que o esporófito? No caso, a briófita tem o gametófito mais desenvolvido, mas no caso da pteridófita, o esporófito é mais desenvolvido do que o gametófito. Apresentam representantes de grande porte como os pinheiros? Não, isso aqui são as gimnospermas. Apresentam vasos condutores de seiva? Sim, As pteridófitas são vasculares. Então, por isso que elas são maiores do que as briófitas, que são avasculares. Questão 3. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. Então, já até coloquei a numeração aqui, para facilitar. A resposta aqui vai ser a letra C, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Os ciprestes, eles são tipo de pinheiro, então é uma gimnosperma. Os musgos é um tipo de briófita. As avencas, pteridófitas. Rosa e milho, aqui no caso rosa é a flor e milho é o fruto. Então, quem tem flor e fruto é angiosperma. Samambaia vai ser pteridófita. Acerola e capim são angiospermas. A acerola é fruto e capim tem fruto e tem flor. Para quem nunca viu a flor do capim, eu até coloquei aqui do lado uma figura, ó, que é essa pluma, parece uma pluma, Então, isso aqui é a flor do capim, ok? Então, são aqui os dois, angiospermas, tá? Então, aqui ficou a sequência na letra C. Em relação a musgos e samambaias, as afirmações abaixo estão corretas, exceto, então, aquele que está errado, Musgos não têm soros? Realmente não tem. Quem vai ter soros são as samambaias. O que são soros? São aqueles pontinhos pretos, que você encontra ali na folha da samambaia. Somente em musgos e esporófito o esporófito é preso ao gametófito? Sim, Você vê a estrutura da briófita, você tem ali o gametófito e depois vem aquele pedúnculozinho, com justamente a parte do esporófito. Ambos são criptogâmicos? O que vocês acham? São, Então, não vai ser exceto. Nas samambaias, a fase assexuada é mais vistosa? Sim, você vê ali justamente aqueles soros, Que vai ser a reprodução ali para liberar os esporos. Os órgãos de ambos são apenas os seguintes: raízes, caules e folhas. Isso aqui, serve para samambaia. Mas para os musgos, que são briófitas, eles vão ter o quê? Rizoide, cauloide e foloide, Porque como é tão pequenininho,
não costuma se considerar estruturas como verdadeiras, como raiz, caule e folha. Aí vai ser de samambaia, né, no caso de pteridófita, para frente. Então a resposta aqui vai ser a letra E. Questão 5. Percorrendo uma trilha em uma floresta úmida do sul do Brasil, um estudante encontrou duas plantas pequenas crescendo sobre uma rocha. Observando-as, concluiu que se tratava de um musgo e uma samambaia. Considere as afirmações a seguir sobre essas plantas. As pteridófitas, ao contrário das briófitas, apresentam vasos condutores de seiva? Sim, né? As briófitas são avasculares, então elas não têm vaso condutor de seiva. A pteridófita tem. As pteridófitas e as briófitas são plantas de pequeno porte por não apresentarem tecidos de sustentação? A briófita é de pequeno porte, mas a pteridófita já é uma planta de grande porte, né? E elas têm sim, no caso a pteridófita, tecido de sustentação. Então essa aqui está errada. 3. Na face interior das folhas da pteridófita encontra-se soros dos quais ficam armazenados os esporos? Sim, né? Como já falei, são aqueles pontinhos pretos, meio amarronzados, que ficam ali na folha. Então, aqui está correto, é só a 1 e a 3, né? Então, aqui, ó, letra C, 1 e 3. Agora, os exercícios contextualizados. Número 6. Cladogramas são diagramas que indicam uma história comum entre espécies ou grupos de seres vivos. Os números 3 e 4, esse aqui, ó, 3 e 4, no cladograma apresentado abaixo, correspondem respectivamente aos seguintes grupos vegetais. Então aqui está um cladograma representado, né, sobre o reino Plantê. Aqui tem um ancestral comum para todas as plantas, que era, né, do reino protista, que era uma alga verde. Então, a partir desse ancestral comum, todas as outras plantas foram surgindo. O primeiro grupo de planta que surgiu aqui foram as briófitas, tá? Por isso que elas são tão dependentes da água para sua reprodução, porque elas ainda estão bem próximas aqui do ancestral que originou a elas, que veio do meio aquático. E essas aqui são o quê? Avasculares, não tem vaso condutor de seiva. Depois da evolução, né, foi passando-se o tempo, foram surgindo ali vasos condutores de seiva. Aí surgiu o segundo grupo de planta aqui, que são as pteridófitas. Então essas aqui já são plantas vasculares e de porte maior do que as briófitas. Depois surgiram ali estruturas como sementes, né? E as gimnospermas, que é o terceiro grupo de plantas aqui, né, possuem sementes nuas, que são aquelas sementes que não são envolvidas por um fruto, porque esse tipo de semente envolvido por frutos gerados ali pelos ovários das flores pertence a qual grupo de planta? As angiospermas. Então, flor e fruto é pertencente apenas de angiosperma. Então, o número 3 é a gimnosperma e o número 4 é a angiosperma. Então, a letra aqui vai ser a D de dado, tá? Porque ele perguntou só sobre o 3 e o 4, mas aqui a gente já colocou todos, né, para fazer tipo uma revisãozinha aí de todas as características das plantas. 7. São características das briófitas. Então, fase gametofítica dominante, correto. Esporófito dependente do gametófito e fecundação dependente da água, perfeito, né? Então, aqui a 7 já vai ser a letra A, a resposta. Questão 8. A imagem a seguir representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhe permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Então aqui, ó, tem aquele mesmo cladograma que a gente viu na questão anterior, a diferença é que agora tem aqui, né, as figuras das plantas, né, e aqui o ancestral comum, que no caso é uma alga que é do reino, né, protista.
Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribui para uma maior diversidade genética? Então, as sementes aladas que favorecem a dispersão aérea. Então, aqui, para quem não sabe o que é uma semente alada, eu coloquei a figura aqui do lado, ó. Tem muito dessa semente aqui na nossa região, não sei se vocês já perceberam, às vezes andando aí, né, que você vê uma semente dessa. Então, a semente é só esse negocinho amarelinho aqui no meio, ó. E isso aqui ao lado seria como se fosse uma estrutura semelhante a asas, por isso que fala semente alada, é como se ela tivesse asas. Ah, a semente vai sair voando por aí? Não um fato igual um passarinho, por exemplo, de bater as asas e sair voando. Mas com essa estrutura larga aqui ao redor, né? O vento bate aqui e consegue levar, dispersar essas sementes, né, para o mais longe possível. Então, com isso, né, vai acontecer o quê? Essas espécies conseguem se dissipar em várias áreas, né, favorecendo o quê? A sua diversidade genética, porque elas vão se espalhar por aí, né, vai ter maior distribuição e isso facilita e garante a sobrevivência dessa espécie, tá? Então aqui, ó, a semente alada é essa que está aqui na figura. Existem outros modelos, mas esse aqui eu coloquei porque é o que tem aqui na nossa região, ok? Questão 9. O esquema a seguir mostra a relação entre o desenvolvimento das gerações esporofítica e gametofítica em diversos tipos de vegetal. Então aqui, ó, essa parte branca aqui está representando a geração esporofítica, que é aquela parte da estrutura do vegetal que vai produzir o que? Esporos. E essa parte azul aqui do gráfico está representando a geração gametofítica, que é aquela que vai produzir o que? Os gametas, tá? Tem algumas plantas que vão passar a maior parte da vida dela produzindo gameta do que esporos, que é logo essa primeira aqui, ó, esse primeiro gráfico. Você vê que a parte azul está maior do que a parte branca. Então, essa número 1 aqui está representando quem no gráfico? Está representando as briófitas, porque as briófitas, na maior parte da vida delas, elas passam produzindo gametas e só uma pequena parte é que ela vai produzir os esporos, tá? Então, essa aqui já é a briófita. E uma contrária, totalmente contrária a ela, aqui, ó, você vê o gráfico aqui, número 5, né? Você vê que a parte branca aqui, ó, tá bem maior do que a parte azul, ou seja, a geração que esporofítica, ou seja, a parte da vida da planta que ela produz muito mais esporos do que gametas, né? Tá sendo representada aqui pela número 5, que é justamente o que ele está perguntando aqui, ele quer o 1 e o 5, né? Então, a 1 a gente já identificou que é a briófita. E esse daqui, quem vai ser? Né? Vai ser a pteridófita. Percebe que a pteridófita, ela tem debaixo da folha dela, né, justamente o que? Aqueles soros que vão produzir os esporos. Então, elas produzem muito mais esporos do que gametas, tá? Então, a resposta aqui é a letra C. A questão 10. As plantas vasculares são pequenas e são comuns em ambientes sombreados. Sobre suas características reprodutivas, observe o ciclo de vida exemplificado a seguir e assinale a alternativa correta. Então, aqui, ó, a planta, né, que está sendo representada aqui é uma briófita. Então, essa parte aqui, ó, que está destacada aqui, ó, essa parte é a parte gametofítica. E essa parte aqui, ó, é a parte esporofítica. Então, quando você vê os musgos, né, você vê a maioria deles sempre só com essa parte aqui. Raríssimas vezes você vê essa estrutura aqui, que é a cápsula, né, desenvolvida, e é essa parte aqui, que é a cápsula, que vai produzir os esporos, tá? Então, por isso, aqui, ó, dá para ver que justamente em relação àquele gráfico, né, da questão aqui, ó, anterior,
né? Que aqui a briófita vai ter o que? A parte gametofítica maior do que a esporofítica. Aí aqui na figura você consegue ver isso, que ela vai ter a maior parte do tempo da vida dela nesse formato aqui, ou seja, só produzindo gametas, e de vez em quando cria-se essa outra estrutura aqui, né, que é a cápsula, que vai ter ali os esporos sendo liberados. Esses esporos sendo liberados, eles vão cair ali no solo e vão se desenvolver, formando ali novas briófitas. Podem ter briófitas femininas e masculinas, que vão liberar ali os seus gametas que vão se encontrar. Então aqui na folhinha aqui, né, nessa parte que tem aqui justamente o gameta feminino, né, que é a oosfera, e quando tiver ali uma chuva, uma água, os anterozoides que vão precisar nadar, né, porque eles são flagelados, eles vão entrar ali na água e vão justamente aqui ao encontro da oosfera para fazer a fecundação. Então o anterozoide vai se juntar com a oosfera e vai formar ali, né, o zigoto, que vai dar origem à planta novamente, tá? Então, ele quer justamente que a gente assinale a alternativa correta em relação a isso que eu já expliquei aqui para vocês. Então, aqui essa estrutura aonde fica a oosfera na planta feminina se chama arquegônio. Então, no arquegônio, né, vai ter ali o embrião, que é diploide. Por que que ele é diploide? Tá? Porque teve a união de dois gametas haploide, o anterozoide e a oosfera. Esse é haploide e esse também. Uniu, formou o embrião, que é o que? Diploide. Desenvolve-se então formando uma estrutura haploide, que vai ser a planta aqui, tá? Então a resposta dessa questão vai ser justamente a letra D de dado. Questão 11. Um pesquisador que deseja estudar a divisão meiótica em samambaia deve utilizar em suas preparações microscópicas células de... Então, se ele quer ver justamente a divisão, né, celular, chamada meiose, em samambaia, qual estrutura que ele tem que pegar da planta para visualizar lá no microscópio? Justamente a estrutura que está fazendo o quê? A reprodução, né? Então são estruturas reprodutivas que ficam aonde? No protalo, que é aquela parte da planta onde vão ser, né, formados os gametas, tá? Então nós temos aí, né, justamente essa parte aqui meiótica da samambaia. 12. O ciclo de vida de pteridófitas e briófitas e pteridófitas podem ser representados segundo o esquema a seguir. Então aqui eu tenho o gametófito, que vai dar origem aos gametas da planta, né? Que é o anterozoide, é o gameta masculino, e a oosfera é o gameta feminino. Os dois se encontrando formam o zigoto, que vai dar origem depois, né, ao esporófito, os esporos, para depois dar origem à planta novamente, e assim concessivamente, né? O ciclo continua. Então, a respeito dele, podemos afirmar que a meiose ocorre em um aqui é o gametófito, né? Na planta, é o contrário do que acontece nos animais. Nos animais, a meiose é para produzir gameta. E nas plantas, a meiose não vai produzir gameta, vai produzir o quê? Esporos. Então, a meiose ocorre em 1? Não, ocorreria onde? Em 5. Então, essa aqui está errada. 1 constitui a direção predominante para os dois grupos vegetais? Não, vai ser gametófito, vai ser predominante para quem? Só para as briófitas. As pteridófitas, a fase dominante é esporofítica, ela é produzindo esporos. Então, também está errado. Somente 2 e 4, 2 e 4 são diploides? Não, né? Você sabe que os gametas, eles são o quê? Haploides, e os gametas aqui, ó, tá em 2. Anterozoide é o gameta masculino e oosfera é a gameta feminina, e eles são haploides. 1 constitui a direção predominante para briófitas e não para pteridófitas? Aí sim, né? Essa aqui é a resposta. Então, a fase dominante da briófita
é a fase gametofítica e para Pteridófita a fase dominante é a esporofítica. Questão 13. Na maioria dos sistemas de classificação, o reino das plantas é dividido em dois filos, denominados briófitas e traqueófitas. O filo das briófitas caracteriza-se por apresentar vaso condutor de seiva? Não, né? Porque elas são avasculares, não tem vaso condutor de seiva, né? Tá falando aqui das briófitas. Não apresentar vaso condutor de seiva e apresentar semente? Não, semente só surgiu aonde, né? De gimnosperma para frente. Então, briófita não tem semente. Apresentar raiz, caule, folha e semente? Não, ela não tem nenhuma dessas estruturas, né? Ela não tem semente, como a gente já falou aqui na letra B. E a briófita vai ter, no caso, né? Rizoide, cauloide e foloide, porque ela é uma planta muito pequena, então ela não tem esses órgãos aqui verdadeiros. D. Apresentar raiz, caule, folha e não apresentar semente? Também já falou aqui, né? Tá errado. E não apresentar vaso condutor de seiva e não apresentar semente? Sim, né? Elas são avasculares e não têm semente. Então a resposta aqui é a letra E. 14. Na figura a seguir, pode-se observar de forma simplificada o ciclo de vida de uma briófita. Né? A gente já viu isso aqui, mas vamos só relembrar. Aqui está a planta inteira, tá? Com a sua fase aqui, ó, gametofítica, e aqui a fase esporofítica. Juntando as duas, né, forma a planta inteira. Só que a fase dominante é essa daqui, né, que já falou, que é a gametofítica. Aí tem essa parte aqui que é a cápsula, que vai liberar os esporos, que quando cair ali no solo pode originar tanto plantas masculinas como plantas femininas, né, que depois vão continuar ali o seu desenvolvimento para crescer e se formar uma planta, né, completa e adulta. Ok? Considerando esse ciclo reprodutivo, indique a alternativa que descreve corretamente uma de suas características. Nas plantas masculinas e femininas, denominadas gametófitos, ocorre a meiose para a formação de gametas. A gente já viu que em planta, formação de gametas é feita por mitose. A meiose vai produzir o quê? Esporos, tá? Então tá errado. O indivíduo A. Quem é o indivíduo A? É essa parte aqui, ó, que é a parte gametofítica da planta. Representa o esporófito? Não, né? A gente já viu que representa o gametófito, não o esporófito. C. Essas plantas são altamente independentes de água para sua fecundação? Não, elas são totalmente o quê? Dependentes, porque o anterozoide, ele é flagelado e ele só vai conseguir chegar até a oosfera para fecundar se tiver água, tá? Então, briófita só vai conseguir se reproduzir se tiver água, por isso que elas vivem em ambientes úmidos, né? Então, a resposta pode ser a letra D, né? O gametófito é a fase mais desenvolvida e dominante do ciclo de vida das briófitas, certinho. Então, a resposta aqui, letra D de dado. 15. Na aula de biologia, a professora comentou que as briófitas poderiam ser consideradas os anfíbios do reino vegetal. Essa afirmação é válida, considerarmos que as briófitas, assim como alguns anfíbios, então os anfíbios, né, são ali os sapos, rãs, pererecas, né? Os sapos, eles também são dependentes da água para fazer a sua reprodução, porque eles depositam os seus ovos na água e depois ele tem a fase de girino, né, que é uma fase nadante,
Depois dessa fase de girino, sofre metamorfose e ele sai do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Mas ele sempre vai depender da água para fazer a sua reprodução, porque os seus ovos e a primeira fase, né, de vida desses animais é aquática. E isso não é semelhante com a briófita? Em que sentido? Em sentido em que ela precisa de água para fazer a sua reprodução também, tá? Então, essa afirmação é válida? É, fazendo uma analogia, sim, tá? Então, se considerarmos que as briófitas, assim como alguns anfíbios, apresentam um sistema de distribuição de água pelo corpo de célula a célula por osmose? Não. Reproduzem por alternância de geração? Também não. Tem fase de desenvolvimento gametofítico que ocorre exclusivamente na água? Não. Sofre um processo de metamorfose durante o qual se altera o mecanismo de captação de oxigênio? Também não. E vive em ambientes úmidos e depende da água para a fecundação? Sim. Essa que é a analogia feita aí quando se compara uma briófita com um anfíbio, tá? Então, porque eles dependem da água para fazer a reprodução, tanto a briófita como os sapos, né, os anfíbios em geral, ok? Então a 15 aqui vai ser a letra E. 16. Exercícios de aprofundamento. O esquema abaixo representa a divisão dos diversos reinos dos seres vivos de acordo com algumas características marcantes. Então, os seres vivos podem ser divididos em aqueles que têm envoltório nuclear ou não. Quem não tem envoltório nuclear, ou seja, quem não tem a carioteca, são justamente as bactérias, as cianobactérias e as arcobactérias, que são representantes de qual reino? Reino Monera, né? E quando tem envoltório nuclear, né, são todos os outros reinos, com exceção do Monera. Aí aqui vai entrar justamente o reino Fungi, o reino Protista, o reino Plantae e o reino Animalia. Multicelulares, né? Ou seja, que tem várias células. Existem representantes que têm várias células, mas existe um desses aqui que são eucariontes que não tem várias células, que são o quê? Unicelulares, que são os protozoários, né? Que estão ali representados pelo reino protista. Então, os protozoários, eles são unicelulares. Quem vai ser multicelular aqui vai ser justamente as plantas, os animais e alguns fungos, porque existem fungos unicelulares também, que são as leveduras, mas existem os multicelulares. Em relação à parede celular, o reino Animalia, ou seja, os animais não têm parede celular, tá? E aqueles que têm? Nós temos ali dois reinos que vão ter parede celular, que no caso as plantas vão ter parede celular feita de celulose e os fungos que vão ter parede celular feita de quitina. Mas em relação aos cloroplastos, né, as plantas têm cloroplasto porque elas fazem fotossíntese e os fungos não têm porque eles são heterotróficos, eles não fazem fotossíntese. Então aqui a letra A vai ser o reino Monera, a letra B vai ser o reino Protista e a letra C vai ser o reino Fungi, certo? Letra B. Além do envoltório nuclear, cite mais duas características que permitem diferenciar o reino A, que é o reino Monera, né, dos demais. Então, o reino A, ali da figura, é o reino Monera, né, que é ali das bactérias, cianobactérias, né, e arcobactérias. Possuem células revestidas por uma parede não celulósica, né? Então tem membrana celular e parede celular, mas só que não é de celulose. E caracterizam-se pela ausência de organelas membranosas. A única estrutura citoplasmática que elas vão ter são os ribossomos. Os ribossomos, eles não são organelas membranosas. Tá? Eles são estruturas que fazem ali a síntese proteica, né? Fabricam proteína, mas eles não têm membrana, então eles não são chamados de organelas membranosas, ok? Então, anotem aí a resposta na apostila de vocês ou caderno.
E a última questão, né, questão 17. Apesar da distância evolutiva, os seres como a água-viva e a samambaia apresentam um ciclo de vida semelhante. Nomeie o ciclo de vida compartilhado por águas-vivas e samambaias, indicando a sua principal característica. Em seguida, cite um tipo de divisão celular que dão origem aos gametas em cada um desses dois seres vivos, né? Então, samambaia você já sabe muito bem quem é, né? Estudamos aí nesse capítulo. E a água-viva? A água-viva é do reino Animalia, é um animal pertencente ali ao filo, né, Cnidaria. Esses animais, eles têm também, assim como as plantas, né, no seu desenvolvimento, justamente um estágio de vida, né, na reprodução, que vai ser haploide e outro que vai ser diploide. Então, ele tem ali alternância de geração. Assim também como nas plantas. As plantas, né, têm alternância de geração, que a gente chama de metagênese. Então, o ciclo de vida próprio de samambaias e águas-vivas é denominado metagênese. Ele se caracteriza pela alternância entre uma geração sexuada e outra assexuada. Na água-viva, a forma polipode dá origem às medusas, machos e fêmeas, que por meiose geram ali os seus gametas, que são o quê? Haploides. E depois, né, vão se juntar e formar um indivíduo diploide. Então, ele vai ter uma fase sexuada e outra fase assexuada. Isso aqui, para esses animais, é uma alternância de geração. E nas samambaias, os esporos dão origem aos gametas hermafroditas, que na divisão mitótica formam os gametas, né? Então, aqui eu vou ter justamente o quê? Também alternância de geração, uma fase haploide e outra diploide, tá? Então, tem essa semelhançazinha aí só nesse aspecto, tá? Então, é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem, tá? Vamos continuar aí, né, com os outros assuntos. Agora nós vamos estudar as gimnospermas e depois as angiospermas, ok? Então, até lá. Tchau, tchau.